Selo Sinfonia Cultural oferece Podcast Ler. Novo programa de incentivo à leitura do canal Highlander. Conheça as nossas publicações e as adquira na versão impressa e digital na Amazon e Reclap. Links na descrição. Contribua com esse projeto e tenha acesso à biblioteca digital Sinfonia Cultural. Podcast Ler. Sempre uma nova emoção. A vida é feita de ciclos, de escolhas, de erros, acertos e consequências. O protagonista é a nossa representação do quanto saber escolher influencia nossa vida, seja ela em qual plano for. O quanto é importante saber viver, parafraseando a música do Roberto Carlos. Conviver consigo e com o semelhante. Viver não é tarefa fácil, mas não saber viver é ainda mais difícil. Que ninguém nasce sabendo, isso é óbvio. Contudo, até quanto estamos dispostos a querer aprender? Era mais um dia como outro qualquer. Gente chorando, outros entristecidos, burburinho, assoadas de narizes. Enfim, mais um dia de trabalho. Isso já era mais do que comum para mim. Aliás, esse é o meu ofício. Após o costumeiro discurso do padre, finalmente, a urna funerária baixa. Pouco a pouco, rumo ao buraco. O buraco do esquecimento. Confesso que, apesar da aparente riqueza dos familiares, do homenageado fúnebre, tratava-se, e isso era perceptível, aos olhos de alguém um pouco mais observador. Tratavam-se de pessoas avarentas. A urna era de material muito baixo, barato, apesar da família ter posses, e não eram poucas. Não queriam ter custos com túmulos. Eram daquelas pessoas que davam mais valor às coisas passageiras deste mundo do que às pessoas com as quais convivem ou conviviam. No momento que o caixão chega ao limite do buraco e a terra começa a bater em sua tampa, os familiares mais próximos desabam a chorar. Nesse momento, um lapso de lucidez, o peso na consciência, uma senhora de cabelos grisalhos, mãe do defunto, sendo amparada por uma mulher mais jovem, exclama: "Me perdoe, filho, perdoe sua mãe", e aproxima-se do buraco onde se encontra o caixão, trazida por um acompanhante. "Perdoe essa mulher que nunca te entendeu, que sempre deu mais importância às coisas deste mundo do que a você", disse a mulher, inconformada e arrependida. E, consolada pela acompanhante que lhe falara aos ouvidos palavras de alento, cai em prantos. Enquanto os demais presentes observam-na em uma comoção emudecida, deixando-se ouvir apenas o som do choro lamentoso daquela senhora, que, amparada pela mulher mais jovem, chorava copiosamente. E o som da minha pá, já jogando terra sobre o caixão, sobre a urna do falecido. Depois de algum tempo, ouvindo aqueles prantos, quase que ensurdecedor, para quem era pouco ou completamente desacostumado, não era o meu caso. Ela fala: "Eu prometo, a partir de agora as coisas serão diferentes." Nesse momento, lágrimas caem rumo à cova, abaixo, molhando boa parte da areia que cobria a tampa do caixão.
A acompanhante encosta sua cabeça ao ombro da senhora lamentosa. Ambas observam por um instante, com um olhar silencioso e reflexivo, o buraco ser coberto aos poucos. Eu vou cuidar de você e dos meninos, minha querida, diz em tom baixo a senhora olhando fixo para o buraco. A acompanhante devolve em tom melancólico. Vamos cuidar uma da outra, Dona Gertrudes. Finalmente a cova é completamente coberta e eu fico ali, do lado, sustentado com minha pá, que em pé, sob minhas mãos, observo um a um dos amigos da família jogar flores sobre o montículo de areia e aos poucos despedirem-se das mulheres, parentes do enterrado e ir embora. Enquanto as mulheres ficam perante a cova consolando-se uma a outra, eu permaneço ali, do lado, em silêncio, observando fixamente o montículo à disposição das duas. Afinal, tenho que estar à disposição de ambas enquanto estiverem ali. Naquele dia, era o único funeral que tinha. Por isso, tinha mais tempo livre. A vida tem dessas coisas. Quando temos aqueles que dizemos amar por perto, na rotina de nossas vidas, sequer ou quase nunca lhe demos a devida importância. Só depois que vemos aquela pessoa partir, é que num lapso passageiro, tomamos proporção do quanto era valioso em nossas vidas, do quanto fará falta. Enfim, sendo tal reflexão passageira ou pouco mais permanente, já nos faz de algum modo refletir. Pior é quando nem isso ocorre, e esse tipo de comportamento é cada vez mais comum. Mãe e esposa do falecido, depois de algum longo período, vão embora. Aproveito para guardar minha pá dentro da despensa, um casebre que fica ao fundo do cemitério, junto dos demais utensílios que utilizo para o trabalho. Construir túmulos parece não ser, mas é sim muito trabalhoso. Tem pequenas, médias e até grandes construções, dependendo da família, suas finanças e crenças. Tem famílias que constroem um verdadeiro condomínio em forma de túmulo, um condomínio tumular, se é que essa palavra existe, só para cadáveres de suas famílias. É de fazer inveja a qualquer condomínio de luxo dos vivos. São construções geralmente feitas por famílias tradicionais, feitos para abrigar gerações desde séculos antigos até a atual. Às vezes me pego refletindo, para que tudo isso? Será que o morto vai ver? Conheço culturas que prezam muito a memória dos seus antepassados, dos mortos para este mundo, claro, como os mexicanos, por exemplo. Respeito e acho bonito isso, mas a gente tem que ver que esse negócio de morte não é o fim do mundo. Ou será que os vivos é que estão mortos e não sabem? Como zumbis, mortos-vivos. Por estas ruas, por estas covas, túmulos, mausoléus, confesso que já vi de tudo. Falei com pessoas, fui testemunhas de coisas que para muitos seriam absurdas, mas que para mim, homem de quase 60 e 30 de coveiro, já não me abala mais faz muito tempo. É todo tipo de história. Histórias tristes, felizes, de amores não correspondidos, amores proibidos, paixões transgressoras, traições familiares, traições de amigos, assassinatos, dramas, tragédias, doenças.
Para muitos dos meus companheiros, vizinhos, habitantes deste lugar, onde os túmulos e os mausoléus são suas moradias, o inferno era quando estava entre os vivos, ditos vivos. Para outros, os inconformados, o inferno começou quando vieram para este lugar. Aos que vagam, àqueles que buscam por vingança, outros por justiça, há os acolhidos pelo além, aqueles que gemem e gritam de dentro dos seus túmulos, pedindo socorro, clamando por misericórdia, mas que não foram misericordiosos quando estavam aqui, entre os vivos, os ditos vivos. Para estes, o além só vem quando é permitido. Há os suicidas. Estes dão para ouvir seus gritos e desesperos, gemidos de dor, ao se aproximar do seu túmulo ou cova. Muitas vezes, ouço baterem contra a porta do caixão, pedindo para sair, sem conseguir. Estes são os atormentados, presos ao corpo que feriu, corpo morto antes do tempo. É o que acontece. A natureza é assim, generosa para quem é generosa com ela, e implacável para aqueles que a menosprezam. É a vida. Digo enquanto faço minha ronda costumeira entre as ruas de túmulos. Reflito. Está anoitecendo. O pôr do sol visto daqui deste lugar tem um encanto lindo e suave. Por entre túmulos e mausoléus, dá a impressão que o sol com seus raios dá um efeito misteriosamente iluminado às tristes construções. E meus vizinhos, aqueles que têm o livre-arbítrio de estar comigo e ver este lindo efeito solar de perto dos seus túmulos e covas, me cumprimentam amistosos. Boa noite, Praxedes. Boa. Devolvo solícito. São tantas histórias, casos para contar. Se todos soubessem do que eu sei. Aliás, não sou o único, mas um dos poucos que sabe. Não me sinto melhor por isso, nem pior também. Muito pelo contrário, percebo desde pequeno o peso da responsabilidade de saber o que eu sei. Muitas vezes, muitos sequer se dão conta. A sabedoria tem seus benefícios, mas custa caro. Mas essa é uma prosa para outro dia. Sempre preferi estar entre os mortos do que entre os vivos. Ser coveiro não é tão sinistro quanto parece. Faz a gente ver o quanto a vida é passageira